Imagine testemunhar uma visão tão grandiosa e incompreensível que desafia a lógica humana, algo que nem mesmo os mais brilhantes filósofos ou artistas conseguiriam representar plenamente. É exatamente isso que acontece quando mergulhamos na descrição bíblica dos Ofanim, uma das classes angelicais mais enigmáticas e fascinantes já reveladas nas Escrituras. Longe das representações comuns de anjos com asas brancas e semblantes suaves, os Ofanim surgem na narrativa do profeta Ezequiel como rodas vivas entrelaçadas, cobertas por inúmeros olhos, movendo-se em perfeita harmonia e sem jamais se desviarem de seu caminho, como se estivessem conectados a uma força irresistível e divina. Essa imagem não é um simples símbolo poético, ela transmite uma mensagem profunda sobre o poder, a soberania e a onisciência de Deus. Ao contrário dos querubins, que protegem a santidade, ou dos serafins, que proclamam incessantemente a glória do Altíssimo, os Ofanim representam o movimento perpétuo da providência divina, como engrenagens celestiais que sustentam e impulsionam o próprio trono de Deus. Eles não se movem por vontade própria, mas respondem unicamente ao Espírito do Senhor, demonstrando que todo o universo se encontra sob uma ordem perfeita, onde nada é aleatório ou fora de controle. Cada olho que cobre suas rodas é como um farol da onisciência divina, indicando que não existe canto do cosmos fora do alcance do olhar de Deus. O profeta Ezequiel os descreve ligados diretamente ao trono celestial, como se fossem a base viva que mantém a glória de Deus em constante ação e manifestação. É como se eles fossem o próprio motor do céu, refletindo o fato de que Deus não apenas criou o universo, mas o sustenta, governa e dirige continuamente. Ao contemplar os Ofanim, não vemos apenas um ser angelical, mas um testemunho vivo de que cada acontecimento, cada movimento, cada batida do tempo está perfeitamente alinhado com os propósitos eternos do Criador. Eles são, ao mesmo tempo, aterradores e majestosos, lembrando-nos de que o reino de Deus é dinâmico, ativo e irresistível, movendo-se como rodas que jamais param, guiadas pela mão invisível e soberana que governa toda a realidade. À beira do rio Quebar, no coração do exílio babilônico, um sacerdote chamado Ezequiel foi surpreendido por uma das visões mais impressionantes e sobrenaturais já registradas na história. Longe de Jerusalém, separado do templo e de tudo que simbolizava a presença de Deus para o povo hebreu, ele foi tomado por uma revelação que derrubava qualquer ideia de que a glória do Senhor estivesse confinada a um lugar físico. O céu se abriu, e diante de seus olhos surgiu uma cena indescritível. 4 seres viventes, cada um com 4 rostos: o de homem, que reflete a inteligência e racionalidade; o de leão, que evoca poder e realeza; o de boi, símbolo de força e serviço; e o de águia, representando visão e majestade. Esses seres, envoltos em fogo e cheios de vida, moviam-se em perfeita sincronia, guiados pelo Espírito, sem jamais se contradizerem ou hesitarem. Ao lado deles, algo ainda mais misterioso chamava a atenção: rodas dentro de rodas, girando e ao mesmo tempo movendo-se em todas as direções, sem nunca se voltarem. Cada roda estava coberta por incontáveis olhos, como se todo o universo observasse e fosse observado ao mesmo tempo, um sinal vivo da onipresença e onisciência de Deus. Acima dessas rodas e seres, estendia-se uma expansão cristalina, como um céu sólido e reluzente, refletindo pureza e perfeição. E, sobre essa imensidão, erguia-se o trono do Altíssimo, irradiando glória indescritível. No trono, Ezequiel viu uma figura semelhante a um homem, mas envolto por um brilho de fogo, de onde emanava uma luz tão intensa que nenhuma sombra poderia resistir. Era a própria glória do Senhor, cercada por um esplendor que lembrava o arco-íris nas nuvens em dias de chuva, um sinal de aliança e majestade eterna. Essa visão não foi apenas uma experiência mística isolada, mas uma mensagem poderosa. O
Deus de Israel não estava preso às paredes do templo. Ele governa sobre toda a criação, presente em todos os lugares, soberano sobre a história e sobre os reinos humanos. Mesmo no exílio, mesmo em terras estrangeiras, sua presença permanece viva e ativa, guiando, sustentando e conduzindo todas as coisas segundo seus propósitos eternos. A visão de Ezequiel carrega um significado teológico profundo, que ultrapassa o impacto visual e simbólico da cena para tocar o cerne da relação entre Deus e a humanidade. Ao revelar-se como um Deus em movimento, a imagem rompe a concepção de uma divindade distante e estática, que apenas observa de longe os acontecimentos terrenos. Pelo contrário, o que Ezequiel testemunhou mostra um Deus que intervém, que age, que conduz a história mesmo quando tudo parece perdido ou fora de controle, como no período sombrio do exílio de Israel. As rodas, movendo-se sem parar, são a expressão viva dessa ação contínua. Nada no universo é deixado ao acaso, e cada detalhe é guiado por sua mão soberana. Os inúmeros olhos que recobrem as rodas não são meros adornos simbólicos, mas sinais claros da onisciência divina, indicando que não há segredos diante dele, nenhum ato humano, por mais oculto que pareça, escapa ao seu conhecimento. Isso significa que Deus conhece não apenas os grandes acontecimentos que moldam a história, mas também cada pensamento, cada emoção e cada necessidade de seu povo, mantendo tudo sob seu controle absoluto. Além disso, a presença dos Ofanim na visão revela que o governo celestial é estruturado em perfeita ordem. Eles não atuam sozinhos, mas trabalham em harmonia com outras classes angelicais, como querubins e serafins, cada qual com suas funções específicas, formando um corpo celestial unificado que executa os propósitos eternos do Criador. Essa hierarquia não é burocrática, mas uma expressão da perfeição e da unidade divina, onde cada ser, cada função e cada movimento existe para manifestar a glória de Deus cumprir seu plano. Assim, o significado teológico dessa visão é claro. Deus não apenas reina, mas reina ativamente. Ele vê tudo, controla tudo e governa com sabedoria absoluta, sustentado por um exército celestial perfeitamente alinhado à sua vontade. A visão de Ezequiel não é apenas um relato histórico ou uma imagem simbólica, mas uma janela aberta para uma dimensão espiritual que normalmente permanece oculta aos nossos olhos. Ela nos lembra que existe uma realidade invisível, um mundo espiritual tão real quanto físico, onde uma guerra cósmica é travada entre o reino de Deus e as forças das trevas, como o apóstolo Paulo descreve em Efésios 6:12. Nessa esfera, onde anjos e demônios atuam, decisões são tomadas e ordens são executadas sob a autoridade suprema do Criador, afetando diretamente o curso da história humana. Ao receber essa revelação, Ezequiel, vivendo em meio ao caos e à dor do exílio, compreendeu que a presença de Deus não estava limitada a um lugar ou circunstância favorável. Pelo contrário, ele se manifesta com poder justamente nos momentos em que tudo parece desmoronar. Essa consciência traz esperança. Se a glória do Senhor foi revelada em plena Babilônia, então não há situação tão escura ou desesperadora que possa impedir a ação divina. Para o crente, essa visão é um convite à confiança inabalável, pois mesmo quando os ventos contrários sopram e as forças do mal parecem prevalecer, o trono de Deus permanece inabalável e seu plano continua avançando. Ao mesmo tempo, a reação de Ezequiel diante dessa cena grandiosa, cair com o rosto no chão, revela a postura correta diante da santidade e majestade de Deus. Não há espaço para arrogância ou autossuficiência diante de um Deus tão glorioso. O único caminho é a reverência absoluta, a adoração sincera e a submissão total. Essa atitude não é fruto de medo irracional, mas de reconhecimento. Compreender quem Ele é e quem nós somos diante dele desperta a consciência de que cada respiração, cada batimento do coração e cada segundo de vida existe apenas pela sua vontade. Assim,
A visão espiritual transmitida a Ezequiel continua ecoando séculos depois, desafiando-nos a viver com os olhos fixos no eterno, a confiar no poder soberano de Deus e a responder à sua glória com devoção e obediência genuínas. A visão do trono e do Zofanim registrada por Ezequiel não é um evento isolado nas Escrituras, mas um prenúncio poderoso da revelação final apresentada no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse. No capítulo 4, o apóstolo João, também arrebatado em espírito, contempla o trono celestial cercado por seres viventes que, dia e noite, proclamam a santidade e a glória de aquele que reina para sempre. A semelhança entre as duas visões é impressionante. Em ambas, há uma atmosfera de majestade absoluta, uma ordem celestial perfeita e a clara mensagem de que o universo está sob o governo inquestionável de Deus. A diferença é que, no Apocalipse, essa soberania se manifesta plenamente na pessoa de Cristo, o Cordeiro que foi morto e vive para todo sempre, mostrando que todo poder, honra e glória convergem nele. Sem Ezequiel, a visão do Zofanim revelava que Deus estava em movimento, conduzindo a história mesmo no exílio. No Novo Testamento, essa mesma verdade é elevada a um novo patamar. É em Jesus que esse movimento divino se cumpre, pois ele é o caminho pelo qual a reconciliação entre Deus e os homens se torna possível. A cena de Apocalipse 4 não é apenas uma exibição de poder, mas um chamado à adoração e à entrega total, lembrando que o trono não está vazio e que aquele que nele se assenta governa com justiça e amor. A mensagem final que ecoa dessas visões, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que Deus continua agindo hoje, movendo-se com a mesma intensidade e propósito, chamando cada pessoa, independentemente de sua condição, a se voltar para Ele. E esse chamado não é genérico ou distante, é um convite pessoal, feito através de Jesus Cristo, para abandonar a rebeldia, receber o perdão e viver em comunhão eterna com o Criador. Assim, a visão do Zofanim e o trono celestial descrito por João se unem numa única mensagem que atravessa os séculos. O Rei ainda reina, seu trono é inabalável e sua mão continua estendida para salvar todos os que respondem ao seu chamado. Os inúmeros olhos que cobrem as rodas do Zofanim são um dos elementos mais intrigantes e simbólicos da visão de Ezequiel, carregando um peso espiritual e teológico profundo. Longe de serem um detalhe decorativo, esses olhos revelam a onisciência absoluta de Deus, que tudo vê, tudo conhece e nada deixa escapar. Eles indicam que o Senhor penetra até os recônditos mais profundos do coração humano, conhecendo não apenas as ações externas, mas também os pensamentos, intenções, motivações mais ocultas. Nada permanece escondido diante de seu olhar, seja nos lugares mais remotos da terra, seja nos segredos guardados na mente e na alma. Além disso, esses olhos espalhados por toda a estrutura das rodas expressam vigilância divina constante, como se o próprio trono de Deus estivesse envolto em um sistema perfeito de observação e cuidado. Nenhum acontecimento, por mais pequeno ou aparentemente relevante, passa despercebido ao Senhor. Essa vigilância não é apenas para julgar ou punir, mas também para proteger, guiar e intervir no momento certo, garantindo que seu plano se cumpra com precisão. No contexto do exílio de Israel, essa simbologia trazia uma mensagem de encorajamento, ainda que o povo estivesse longe de Jerusalém, cercado por inimigos e vivendo sob opressão. Deus não havia perdido de vista nem a nação, nem cada indivíduo. Mesmo no meio do caos, ele permanecia atento, controlando o curso da história e assegurando que tudo cooperasse para o cumprimento de seus propósitos eternos. Assim, os olhos no Zofanim são um lembrete permanente de que vivemos diante de um Deus que não é cego à nossa dor, indiferente às nossas lutas ou alheio às injustiças do mundo. Pelo contrário, ele está plenamente consciente de tudo e governa com perfeição absoluta, vendo o presente, o passado e o futuro como um só panorama diante de si. Embora querubins,
serafins e Ofanim compartilhem a mesma origem celestial e estejam todos ligados diretamente ao trono de Deus. Suas funções, aparências e simbolismos revelam papéis distintos na ordem divina. Os querubins são apresentados nas Escrituras como guardiões da santidade, aparecendo pela primeira vez em Gênesis 3:24, quando Deus coloca esses seres com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida após a queda do homem. Sua presença também é marcante no tabernáculo e no templo, especialmente sobre a Arca da Aliança, onde suas asas estendidas simbolizam a proteção e a inviolabilidade da presença divina. Êxodo 25:18 até 22. Já os serafins, descritos por Isaías em sua visão do capítulo 6, são seres de fogo com 6 asas que permanecem em torno do trono proclamando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sua função principal é adorar e exaltar a santidade de Deus, mantendo viva no céu e na terra a proclamação de sua glória e majestade. Diferente de ambos, os Ofanim, revelados na visão de Ezequiel, são descritos como rodas vivas, entrelaçadas, cobertas de olhos, que se movem em perfeita harmonia com os querubins e respondem unicamente ao Espírito de Deus. Seu papel é singular. Eles são como as engrenagens do trono, responsáveis por transportar e mover a glória divina, garantindo que o governo celestial se manifeste de forma dinâmica e contínua sobre toda a criação. Ezequiel 1:15 até 21. Enquanto os querubins protegem, os serafins adoram e os Ofanim movimentam. Juntos eles compõem uma harmonia celestial perfeita, onde cada função reflete um aspecto do caráter e da ação de Deus: santidade, adoração e soberania em movimento. Essa diversidade de papéis mostra que, no céu, nada é redundante ou acidental. Cada ser angelical é parte de um projeto divino que revela, de maneiras complementares, a grandeza e a ordem absoluta do Criador. Na visão de Ezequiel, especialmente no capítulo 10, os Ofanim aparecem como parte integrante de um impressionante veículo celestial, frequentemente descrito por estudiosos como o carro de Deus. Essa imagem combina majestade e movimento, mostrando que o trono divino não é estático, mas móvel, conduzido pela vontade soberana do Criador. As rodas vivas, cheias de olhos, estão ligadas aos querubins de forma perfeita e inseparável, movendo-se exatamente para onde o Espírito ordena, sem hesitação nem desvio. Essa estrutura não é apenas um mecanismo celestial, mas um símbolo poderoso da presença ativa de Deus, que não está limitado a um local específico, como o Templo de Jerusalém, nem restringida por fronteiras humanas ou geográficas. No contexto histórico do exílio, essa revelação era profundamente significativa. Para um povo acostumado a associar a glória divina ao Santo dos Santos, ver o trono de Deus deslocando-se e manifestando-se longe de Sião era a prova de que sua autoridade e cuidado transcendem qualquer edificação feita por mãos humanas. O carro de Deus indica que o Senhor percorre toda a terra, intervém na história e se aproxima de seu povo onde quer que ele esteja, guiando eventos e nações segundo seus desígnios eternos. É uma mensagem que ressoa até hoje, lembrando que Deus não é confinado por templos, tradições ou limitações humanas, mas se move com liberdade e poder para cumprir seus propósitos, levando sua glória e sua presença a todos os lugares onde deseja agir. Nos escritos judaicos extrabíblicos, os Ofanim ganham uma dimensão ainda mais rica e detalhada, sendo explorados de maneiras que aprofundam seu mistério e significado dentro da cosmologia celestial. No livro de Enoque, por exemplo, que é uma obra apócrifa muito influente na tradição judaica e cristã primitiva, os Ofanim são apresentados como uma classe angelical distinta e poderosa, diretamente associada ao movimento dos céus e das estrelas. Eles não são apenas seres estáticos, mas agentes do movimento cósmico, responsáveis por governar e direcionar as órbitas celestiais, refletindo assim a ordem e o controle divino sobre o universo físico.
Essa ligação dos Ophanim com os corpos celestes reforça a ideia de que eles simbolizam o dinamismo e a continuidade da providência de Deus, sustentando não apenas o trono divino, mas todo o cosmos em movimento perfeito. Além disso, na rica tradição mística judaica conhecida como Merkabah, que se desenvolveu principalmente entre os séculos I e VI da Era Comum, os Ophanim ocupam um papel central como parte do carro divino ou Merkabah. Nesse contexto, o estudo e a meditação sobre os Ophanim e o veículo celestial representam um caminho de revelação profética e experiência espiritual profunda, onde o místico é levado a contemplar diretamente a glória e a presença de Deus. A Merkabah é entendida não apenas como um símbolo teológico, mas como um veículo real e espiritual de ascensão e contato com o divino, no qual os Ophanim são essenciais para o funcionamento e o movimento do carro, permitindo que o profeta ultrapasse os limites terrenos e alcance as esferas celestiais. Essa tradição mostra que, para o misticismo judaico, os Ophanim não são apenas figuras angelicais, mas pontes entre o humano e o divino, guardiões do segredo da criação e do mistério da presença contínua de Deus no mundo. Assim, na literatura judaica extra-bíblica, os Ophanim ganham contornos ainda mais profundos, tornando-se símbolos do movimento eterno, da revelação divina e da interação dinâmica entre céu e terra, entre o visível e o invisível, entre o finito e o infinito. A visão dos Ophanim traz lições práticas profundas para a vida de todos nós hoje, mostrando que, mesmo em meio ao caos e às dificuldades que enfrentamos, Deus está presente e atuante, exatamente como ele revelou a Ezequiel no exílio babilônico. Assim como o profeta viu a glória de Deus manifestando-se longe do templo, quando tudo parecia perdido para o povo de Israel, nós também podemos confiar que, mesmo nas nossas maiores lutas e momentos de desespero, a presença divina não nos abandona. Ao contrário, é nesses períodos que sua ação se torna ainda mais evidente e transformadora. A imagem dos inúmeros olhos que cobrem as rodas dos Ophanim reforça uma outra verdade essencial. Nada, absolutamente nada, está oculto para Deus. Ele conhece todas as nossas necessidades, medos, dúvidas e desejos mais profundos, tal como o salmista declara no Salmo 139, onde cada pensamento e caminho são vistos e entendidos pelo Senhor. Essa consciência nos chama a viver em transparência e humildade, sabendo que não precisamos esconder nada, pois somos vistos com amor e cuidado perfeitos. Além disso, a visão revela que o céu está em constante movimento e ação, lembrando que quando nos dedicamos à oração e à busca sincera, não estamos sozinhos. Os anjos, incluindo os Ophanim, estão trabalhando em nosso favor, combatendo as forças espirituais que nos cercam, conforme mostra a passagem de Daniel 10, 12 até 13, onde um anjo explica que veio em resposta às orações e trava batalhas celestiais para cumprir a vontade de Deus. Assim, cada momento de oração, fé e entrega é uma parte ativa dessa dinâmica espiritual, onde o invisível age no mundo visível para abrir caminhos, proteger e trazer bênçãos. Essas lições nos incentivam a permanecer firmes, a confiar no cuidado invisível de Deus e a reconhecer que somos participantes de uma realidade muito maior, onde o trono celestial não está vazio, mas em movimento constante para cumprir seus propósitos eternos em nossas vidas. E aí, o que você achou desses mistérios celestiais? Os Ophanim são apenas um vislumbre da grandiosidade do mundo espiritual que a Bíblia revela. Se esse conteúdo te impactou, deixe seu like, compartilhe com quem ama estudar os mistérios da fé e se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e mergulhar ainda mais nos segredos da Palavra de Deus. Comente abaixo. Amém se você crê que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Glória a Deus se essa mensagem fortaleceu sua fé. Alto-falante, não se esqueça, o trono de Deus nunca parou. Ele está se movendo na sua vida, mesmo agora.
Permaneça firme, porque os céus estão trabalhando a seu favor. Até o próximo vídeo, porque a jornada pelos mistérios da Bíblia só está começando.